Boa tarde, a paz do Senhor, amados. Tudo bem? Espero que estejam tudo bem. Edivan mais uma vez aqui do canal Pode Falar. Segue nossa página lá no Kawaii, no Instagram, no Facebook. Eu gostaria de dividir com os irmãos alguns textos que se encontram na carta a qual Paulo escreve aos Coríntios. Capítulo 3, na verdade, e versículo 1 ao seguir. A epígrafe da minha Bíblia, que o qual eu uso para fazer a leitura, é a King James, tá, irmãos? E a epígrafe está assim: o crente infantil e as dissensões. Paulo escreve aos Coríntios, no versículo 1, e diz assim: irmãos, não vos podei falar como pessoas espirituais, mas como pessoas carnais, como crianças em Cristo. No versículo 2 diz assim: o que vos dei para beber foi leite e não alimento sólido, pois não podeis recebê-lo, nem ainda agora podeis. No 3 ele diz: porque ainda sois carnais, visto que campeia entre vós todo tipo de inveja, discórdias. Por acaso não estáis sendo carnais? Vivendo de acordo com os padrões exclusivamente mundanos? No 4 ele diz assim: pois quando alguém alega eu sou de Paulo e outro eu sou de Apolo, não estáis agindo absolutamente segundo os padrões dos homens? No 5 ele diz: quem é portanto Apolo e quem é Paulo? Servo por intermédio dos quais viestes a crer, e isto conforme o ministério que o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus que deu o crescimento. De forma que nem o que planta, nem o que rega são de alguma importância, mas unicamente Deus que realiza o crescimento. Amém, irmão? Só até aqui. E eu gostaria de dividir com os irmãos algumas coisas que eu leio desse texto e nós trazemos para os dias de hoje. Paulo está em Éfeso e escreve para a igreja aos Coríntios e trata da igreja, uma carta pastoral, tratando de alguns assuntos peculiares daquela cidade. Nós vamos ver ele falar acerca do véu, que a mulher precisava usar o véu. Era peculiar daquela cidade por causa de algumas mulheres que eram prostitutas, com cabelos rapados, e vinham se convertendo, e ao se converter elas se misturavam no meio das outras prostitutas que usavam os cabelos raspados, e não dava para se definir quem era crente, quem estava se convertendo e quem não. Aí Paulo fala que é necessário que use o véu e outras coisas mais. Aqui nós vamos ver uma grande discussão onde uma classe dos crentes helenistas, elitistas na verdade, começa a entrar em facções com os crentes daqueles que eram mais humildes e que eram provavelmente discípulos de Paulo, a qual Paulo pregava o evangelho, e eles iam se convertendo. Apolo, ele era um pregador elitista, ele era de Alexandria, porém tinha uma erudição muito boa, uma oratória muito boa, e conseguiu ali convencer e converter alguns homens, algumas pessoas na cidade de Coríntios. Como Paulo também pregava o evangelho e converteu muitas pessoas na cidade de Coríntios. E com isso começou a entrar em facções, os crentes que eram convertidos pela palavra de Paulo e os crentes que eram convertidos pela palavra de Apolo. E Paulo entra em questões aqui no capítulo 3, em dizer que esses homens que vinham se converter e entravam nessas facções, nessas discussões sem sentido algum, sem razão alguma, Paulo classifica eles como se fossem crianças na fé. Homens barbados, pais de famílias, homens que tinham as suas famílias, alguns ali já pais de famílias inteiras se convertendo, mas homens que se tratavam entre si como criança, com facções, com meninice, com coisas que não provêm, que não agradam ao coração de Deus. E é isso que Paulo está falando no capítulo 3 de Coríntios. Ele fala assim: Apolo plantou, eu reguei, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Se Deus não dá o crescimento, não adianta nada. O que eu faço ou o que Apolo faz. Paulo ainda classifica Apolo como se fosse maior do que ele. Ele fala: Apolo plantou e eu reguei, mas quem dá o crescimento é Deus. E isso tem acontecido nas igrejas nos dias de hoje. Vemos que as igrejas estão entrando em facções.
pastores querendo ser melhores do que a obra do Espírito Santo. Como se fosse ele, como se fosse dele a igreja. A igreja está debaixo do que ele quer, da sua opinião. Não se esqueça que foi para uma igreja que João escreve ao Apocalipse e diz que Jesus está do lado de fora, batendo a porta, a igreja de Laodiceia. Então eu gostaria desse texto que vocês refletissem em Coríntios capítulo de número 3, versículo 1 ao seguir, e vocês crescessem na fé. Ver essa meninice, lá atrás já deu problema, no ano de 55 depois de Cristo, já deu problema, porque alguns diziam ser de Paulo, outros diziam ser de Apolo. E ser de Paulo e ser de Apolo não tinha importância nenhuma. O importante é ser de Cristo. Esse é o importante, porque é Ele que dá o crescimento. Quero que vocês meditem nessa palavra, leia, que o importante é o Espírito Santo de Deus, irmãos, conduzir as nossas vidas. Paulo e Apolo não faz diferença, a diferença é o Espírito Santo. Amém? E tenham todos uma boa tarde e até a próxima.